Nossos donos da bola aqui na Bandeirantes em Porto Alegre, atenções voltadas para a seleção brasileira, mas é claro, sem perder o foco na dupla Grenal que se prepara para a retomada do Campeonato Brasileiro. A nossa bancada hoje, Zé Aldo Pinheiro, Ribeiro Neto e Matheus Trindade. E lá no Beira-Rio, já vou acionar ele, Gustavo Berton, que baixou de São Paulo para acompanhar esse momento dificílimo do Inter na reta final do Campeonato Brasileiro, a pedido especial de Renata Fã. Berton, seja bem-vindo mais uma vez aqui a Porto Alegre. Tudo bem, Felipe? Muito obrigado pela receptividade. Já pude te dar um abraço aqui no Beira-Rio, né? Está por aqui, um prazer estar participando mais uma vez desse programa. Um abraço no Zé Aldo, no Matheus e no grande Ribeiro Neto. Como eu falei, é um prazer estar novamente participando do programa. Bom, o treino do Inter, Felipe, o torcedor do Inter não pôde ver, aliás, o Celso Roth fazendo um certo mistério em relação ao time do Internacional, até colocou um time ontem em campo, hoje o time deve ter mudado bastante, ou pelo menos a entrada de um grande jogador para o time do Internacional e talvez a melhor notícia para o torcedor do Inter, que foi a presença do Vitinho. O treinamento, a primeira parte do treino, o aquecimento foi aberto, o Vitinho estava ali e depois o Vitinho veio para a entrevista coletiva. Isso é um grande indício de que ele deve estar à disposição e vai estar à disposição do Celso Roth para essa partida importante contra a Ponte Preta. Inclusive, na entrevista, o Vitinho falou que se sentiu bem, daqui a pouco a gente vai escutar como ele se sentiu no treino do Internacional. Mas acho que essa é a grande notícia, o Vitinho, o artilheiro do Inter na temporada, tem 8 gols, a presença dele cresce muito, a possibilidade do Inter marcar gols, obviamente, por ser o principal atacante, por ser o principal artilheiro. Então o Vitinho talvez seja a grande notícia para o torcedor do Inter. Algumas mudanças também podem acontecer, o Ceará está machucado, o William deve voltar para a lateral direita, né? Isso provavelmente vai acontecer, e aí o Sacha entra no meio campo, e mais uma alteração é a presença do Valdívia no lugar do Alex. Então o time do Inter mudando significativamente para essa partida contra a Ponte Preta. Agora, talvez o mais importante seja a maneira como o Internacional está tratando esse jogo. Pelas palavras dos jogadores, pela palavra do próprio técnico Celso Roth, que se o Inter não vencer essa partida contra a Ponte Preta, caminha direto para o rebaixamento. A sequência do Inter é complicada, tem a Ponte, depois pega o Corinthians fora, enfrenta o Cruzeiro novamente no Beira-Rio, depois tem o Fluminense. Então esse jogo contra a Ponte Preta está sendo tratado como o jogo principal do Inter nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Obviamente o Inter vai precisar de outras vitórias, mas precisa muito dessa contra a Ponte Preta aqui no Beira-Rio. Certamente o torcedor do Inter vai estar presente ajudando o time. Mas vamos ouvir o Vitinho. Como eu falei, ele participou do treinamento, veio da entrevista coletiva e ele falou, como eu falei, que da maneira como ele se sentiu no treino, mas falou também sobre o que é o mais importante nessa hora dessa pressão que envolve o Internacional. É só a bola? É só o treino com bola? Ou talvez o psicológico dos jogadores também precisa ser trabalhado? Vamos acompanhar o que disse o Vitinho na sua entrevista coletiva. Tô normal, tô bem como eu tava antes. Da outra vez que eu machuquei o dedo, eu fiquei quase 3 semanas sem jogar. E mesmo assim isso não me atrapalhou fisicamente. Então eu tô me sentindo bem e espero que a equipe também encare esse jogo como um jogo que tem que vencer de qualquer jeito para sair da situação. A postura de todos estão bem confiantes. Acho que o equilíbrio, né, que eu vejo nos meus companheiros no treinamento e no dia a dia, assim, fora do campo, estão bem focados. Acho que o jogo do Santa Cruz marca porque foi uma fatalidade a gente ter empatado aquele jogo, que era um jogo que nos ajudava muito. Então, acho que ninguém mudou com isso. Acho que está todo mundo bem e vai entrar em campo para fazer o resultado. Berton, a gente acompanhou o treinamento do Internacional, portões fechados, essa entrevista do Vitinho, mas eu queria o teu depoimento, Berton, porque chegasse há pouco em Porto Alegre, então para quem está chegando de fora, às vezes tem uma imagem que nós aqui, imersos no ambiente, não temos. O que você está enxergando nesse momento internacional? Está complicado mesmo para fugir do Z4, Berton? Pois é, o momento do Inter está realmente bastante complicado, principalmente pela maneira como o Inter vem se apresentando dentro de campo. A gente nota que talvez o principal seja que os jogadores do Inter, ou aqueles jogadores que podem fazer a diferença, não estão dando conta do recado, ou não estão nem jogando, né? O caso aí do Seiras, o próprio Vitinho machucado, então jogadores que podem fazer a diferença não estão podendo ajudar
o Internacional dentro de campo. E talvez isso complique ainda mais a vida do time. E fora toda a pressão, né? O Internacional montou um time de garotos, principalmente no início da temporada, entrou assim no Campeonato Brasileiro, e a gente sabe que o campeonato é muito duro, às vezes a garotada não consegue segurar a barra, e aí o Inter acabou se colocando nessa situação. Mas eu ainda acredito que o Inter tem força, tem camisa, tem uma torcida que faz a diferença também na arquibancada, e eu acho que o Inter ainda pode sair dessa situação. A gente sabe que o Inter contra alguns times acaba se superando, né, se surpreendendo, foi assim contra o Flamengo, então é possível sim, na minha opinião, que o Inter saia dessa crise e continue na primeira divisão para 2017. Sabe que um abraço ao Berton, um grande abraço, e eu até comentei com ele na Rádio Bandeirantes há pouco, que eu acho que muita gente está preocupada com o Internacional. Eu acho que o centro do país está focado também no Internacional, né? E até falávamos a respeito da dificuldade que é imensa, que nós, gostei muito da expressão, imersos aqui no contexto, no ambiente, né? Sentimos do ambiente, né? Mas lá de fora também há uma preocupação, e o Berton falava isso na Rádio Bandeirantes. Agora, tem uma coisa que a gente não consegue entender, e talvez o Berton também chegando agora, todo jogo é um time diferente, né? Todo jogo mas o Inter tem uma base, sim, mas o futebol é feito de detalhes. Você muda 2 jogadores, já muda uma essência, né? E de novo vai mudar o time, né? Aliás, o time não está confirmado ainda, né, Berton? Não, o time ainda não está confirmado, Ribeiro, mas, como eu falei, né, tem essas alterações no time que eu passei anteriormente, a entrada, por exemplo, do Valdívia. Eu tenho aqui a escalação do time que treinou ontem, e aí, é claro, já hoje com a presença do Vitinho, que deve acontecer. A gente não viu o treino porque foi fechado, mas o time ainda não confirmado, mas muito provavelmente seja esse aqui, com o Danilo no gol, o William de volta à lateral direita, aí Paulão, Hernando e o Jefferson na esquerda, o meio-campo com o Dourado, o Anselmo, o Sacha e o Anderson, o Valdívia e aí o Vitinho na frente, né? A gente coloca o Vitinho na vaga do Ailon, porque o Vitinho recuperado, obviamente, como eu falei, é o goleador do time, então ele deve retornar nessa partida contra a Ponte. Não é uma certeza o time do Inter, mas não vai fugir muito disso. Com as alterações que a gente colocou aí anteriormente, o time do Inter deve ser esse contra a Ponte. Matheus. É um time de muita velocidade, né, Felipe? Eu acho que vai para esse abafa logo no início da partida. Tu pega. Acha isso? Não tenho certeza até, Ribeiro. Pega o Sacha e o Vitinho e o Valdívia, né, pelas extremas, e o Vitinho dando aquele apoio. E o Inter já utilizou disso, não começando o jogo, mas em segundo tempo, assim, com esses 3 jogadores, para dar essa total velocidade para os jogadores, e o Anderson sendo esse cara da armação. O técnico Celso Roth, por uma necessidade, né, e até por uma condição de o Ceará fora, acaba colocando o William na lateral, que é bom para o Inter, né? Claro que não é uma convicção do técnico Celso Roth colocar o William na lateral direita, isso chama atenção, mas acaba sendo uma situação positiva para o Internacional, a volta do William pelo lado direito. Pergunta para o Berton, Zé? Eu não sei como encaminhar isso, mas eu estou desconfiado pelo que o Berton falou, que o Inter vai jogar no modelo da seleção. Ele apresentou um 4-4-2, mas eu acho que vai ser 4-1-4-1. Poderíamos estar diante disso também, Berton? Desculpa, Zé, você pode repetir a pergunta? Ficou um pouquinho abafado aqui o retorno, eu não consegui ouvir a tua pergunta. Eu estou desconfiado que ele está criando um modelo novo. O Ribeiro critica muito as alterações constantes de nomes, e mais do que isso, me veio qualquer coisa que ele vai mudar também o modelo de disposição do time em campo. O Vitinho será o único na frente, ele vai jogar com um volante à frente dos zagueiros, então 4-1-4-1 me parece que pode ser isso. Tem algum indício nesse sentido aí? A gente não conseguiu ver o treino, né? A gente não conseguiu acompanhar o treino porque o treino foi com os portões fechados. Mas é possível porque o Sacha e o Valdívia vindo um pouco mais de trás, deixando o Vitinho um pouco mais isolado na frente, né? Explorando bastante a velocidade desses 2 jogadores, eles chegando um pouco mais de trás para acompanhar o Vitinho. Até a gente colocou o Sacha no meio-campo, ali na vaga do Alex. É uma tendência que isso aconteça, mas também não há uma confirmação. Mas é possível sim que esse esquema com apenas o Vitinho na frente e esses 2 jogadores dando uma movimentação maior no meio-campo, chegando um pouco mais de trás, ou quem sabe até abrindo um pouco para as laterais, para que o Inter consiga chegar pelo lado do campo também e poder colocar as bolas para o Vitinho, para que as bolas cheguem até o Vitinho como homem decisivo na frente para que ele possa fazer os gols.
Como eu falei, fica complicado a gente falar exatamente do esquema do time, porque o treino foi fechado, a gente não pôde acompanhar, a gente só ouvia aqui, né, lá de fora do Beira-Rio. O treino hoje foi aqui mesmo no Beira-Rio, por isso a gente está aqui na sala de conferências, inclusive. Só o grito do Celso Roth com os jogadores, não pôde ver exatamente o treino, mas é sim possível que possa haver essa mudança no esquema com o Vitinho mais isolado e os dois jogadores, principalmente de velocidade, o Sacha e o Valdívia, chegando um pouco mais de trás. Valeu. Gustavo Berton segue acompanhando o Internacional até sexta-feira, continua em Porto Alegre aqui conosco. Certamente vai receber o convite do Ribeiro Neto para ir à Cidade Baixa. Vai levar para a CB, né, Ribeiro? Não. O Berton conhece bem a CB, não precisa. Não, o Bertonzinho agora está numa outra fase. Cara. É verdade. Tá bem. Um abraço para o Berton, segue acompanhando aí o Internacional, uma boa estadia em Porto Alegre. Tem um outro fator que está chamando a atenção com relação ao Inter. Treinou hoje de manhã, portões fechados, como disse o Berton, mas à tarde tem trabalho, vocês sabiam disso? Que bom, né? Tem, mas não é com bola, Ribeiro. Ah, não é com bola. Não, os jogadores vão para um hotel. Futevôlei? E vai ter uma palestra motivacional. Já aconteceu isso nas outras oportunidades. O Inter venceu o Curitiba e o Flamengo. E agora vai tentar de novo. Não, só um pouquinho. Por que Curitiba? Só um pouquinho. A palestra motivacional foi antes do jogo contra o Curitiba. Exato. Então, Curitiba. Você botou o Flamengo no meio. Não, contra o Flamengo. Antes de enfrentar o Flamengo, teve de novo. Teve outra? Sim. Ah, não. Então tá, agora tá explicado. Não, está dando certo, vale. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É aquela senhora que ensina movimentos de rotina. É isso aí. Tânia Zambon. Tudo que agrega nesse momento vale, tá? Vale balinha de mel, vale uma batidinha de tambor, vale qualquer... Vale... a vela com a santa. Não, vai na Sal missa grosso, todo dia, paga promessa, sal grosso então é uma festa, pipoquinha e tal. Cruzilhada, qualquer coisa vale, eu acredito em tudo nessa hora, tá? Tudo. Eu só quero ver alguns companheiros que já têm dado por fato consumado a queda do Inter se o Internacional não cair. Ninguém está Que torcendo. cara eles virão aqui para discorrer sobre o tema internacional. Ninguém está torcendo para o Inter cair. Não, estou dizendo que jeito alguém que esteja fala torcendo. é É que que as tem pessoas alguns estão fazendo alguns que brincam de Deus. Já caiu, não volta mais, está resolvido. E aí pegam o roteiro dos jogos e dizem, nesse vai dar tanto, nesse vai dar tanto. Pô, mas Não, mas tu sabe que existe a possibilidade, né, Zé? Tu tá vendo que existe a possibilidade. Não, disso não estamos tá, divergindo. então Não estamos divergindo. Uma coisa é a possibilidade, outra coisa é o cronista brincar de Deus e chegar aqui que nem gato mestre de redação. Isso aconteceu, não tem volta, tal. Que é o que às vezes acontece. Mas isso aí... E eu admiro essa direção do Inter, que está usando de todos os recursos disponíveis para tentar evitar a queda, porque ela pegou o tijolo queimando sobre suas mãos. Um turno inteiro. Sobre suas mãos e está aqui, ó. Malabarismo para não queimar as mãos e ao mesmo tempo continuar tendo condições de manter a coisa viva. Mas então admiro essa direção. Tá fazendo um malabarismo daquilo que eles mesmos criaram. Não, Zé. esses caras chegaram com o boi que solta o campo afora. Esses caras é o Fernando Carvalho, o Chumbinho... Mas um turno inteiro, Zé Aldo. Um turno inteiro, Zé Aldo. Não tinha nada, Ribeiro. Mas como que nada? Não tinha esquema, não tinha jogadores, tiveram que recuperar esquema, jogador, ambiente de vestiário, era confusão, era briga, eles tiraram a direção de lá e eles assumiram numa intervenção, o Ibsen Pinheiro com o Fernando, com o Chumbinho, os caras, eles pegaram não só do nada, eles pegaram abaixo do nível do solo, no fundo do poço. Vou voltar a te informar, amigo meu DataVene, advogado. O Internacional hoje está pior do que quando eu imagino, a SWAT pegou. imagino. Quando o cara diz Na classificação? Isso, não, carinhosamente, isso quando não é o cara opinião, diz isso, isso não é viu fato. nada. Isso não é opinião, é fato. Isso é matemática, isso é matemática. Não é matemática. Mas se tu olha a futebol, tu vê que o Inter de agora está muito melhor do que o que era quando eles chegaram em matéria de organização. O Inter tomava goleadas fiasquentas. Não está acontecendo isso agora, porque o Inter perdeu para o Palmeiras, quase todo mundo perdeu para o Palmeiras lá em São Paulo. Aí enterra o Inter, e pau no Inter, e pau no Carvalho, e pau não sei quem mais que tiver com ele. Ao contrário de fazer uma análise com alguma serenidade, mostrando que o trabalho dele está apresentando alguma evolução, é só ferro nos caras. Para, Então, Zé, eu vou te apresentar números, Zé. O técnico Celso Roth contra a Ponte Preta, números. contra a Ponte Preta, se não ganhar da Ponte Preta, vai chegar a 6 jogos sem vencer, algo que ele já fez quando assumiu o Inter. Teve uma outra oportunidade, ficou 6 jogos sem vencer também, vai chegar a 12 partidas já sem vencer no comando do Inter. Tem 35% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Tá achando isso bom, Zé? O debate tá feito, a gente já volta com mais Donos da Bola aqui na tela da Band.
O Internacional no primeiro bloco, agora vamos para o Grêmio, porque ontem teve desabafo do técnico Renato. Ele está indignado com as críticas que recebeu por causa da folga prolongada de final de semana. Deixa que eu comece hoje. Boa tarde a todos. Posso? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre a minha folga? Ninguém? Então pode começar as perguntas. Bom, Renato, você começou com essa afirmação porque algo que foi dito, de alguma forma, lhe incomodou sobre isso, a questão da folga dos jogadores do Grêmio no final de semana e a sua folga, consequentemente? Mais ou menos é por aí, mas eu quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso, sobre minha folga. Eu respondo, estou aqui. Só isso. Eu posso colocar, se tem algo que você gostaria de falar sobre isso, se algo lhe incomodou realmente que foi dito sobre essa folga. A folga ela é dada por mim, os jogadores mereceram a folga, até porque o Grêmio não foi o único clube no Brasil que deu folga, pelo contrário, todos deram folga. E eu acho que tem muita gente se preocupando onde o Renato Portaluppi vai na folga. Eu acho que esse pessoal não deve ter família, não deve estar se preocupando com a família deles. A minha folga, eu vou para onde eu quero, vou para a Espanha, vou para a Itália, vou para o Rio, vou para São Paulo. Folga é folga. Então, as pessoas têm que parar de ficar cutucando, o Renato está no Rio, o Renato está no Rio. Perguntem para mim. E eu vou já adiantando. Toda a folga que eu tiver, eu vou para o Rio. Ponto. Não se fala mais nisso. Eu não sei quem criticou o Renato dessa vez, mas o Renato não citou o nome de quem o criticou, né? Eu já vou dar uma ajuda pro Renato. Renato, é o seguinte, ó, o cara que te criticou tá aqui, ó. Não. Aqui, ó, da outra vez, foi esse cidadão aqui, ó, Zé Aldo Pinheiro. Fala pro Zé Aldo. Foi não, Renato, foi não. Os caras estão querendo criar intriga onde não existe. Se alguém criticou, não fui eu. Eu, conceitualmente falando, penso que quando faltam, como no caso do Grêmio, 15 dias para terminar a temporada e tem uma competição nacional a ser decidida, ao contrário da folga e ir para o Rio, ou seja, lá para onde for, cada um tem direito de fazer o que quiser na sua folga, o contrário disso deveria estar fazendo um regime de concentração absoluta para tentar ganhar um título que o Grêmio não alcança há 15 anos. Mas se deram folga, não sou presidente do Grêmio, não sou dirigente do Grêmio, meu papel é apenas observar as coisas, a minha visão é essa. O Palmeiras está fazendo retiro em Atibaia, não sei o quê, todo mundo concentrando porque é título. Né? Treinou no domingo. Assim, eu acho assim, que é simples. O Renato não precisa ter um chilique por causa disso. Tá? Eu concordo com ele, eu acho que a vida do Renato, diferentemente do Celso Roth, que também folgou, é muito mais interessante, entendeu? Para a mídia, porque o Celso Roth deve ir para casa, se fechar lá, e o Renato não, o Renato é uma celebridade. O Celso Roth vai em busca do equilíbrio. O Renato vai para a praia, tem a Carol, então dá mais notícia, é óbvio, né? Então ele não precisa ficar bravo com esse interesse, né? O que eu acho é assim, ó, infelizmente até, é uma coisa resultadista. Da outra vez, o Renato fez a mesma coisa. Até foi pior, porque ele tinha um treino marcado e ele cancelou o treino. E aí todo mundo folgou. O Grêmio voltou tinindo, né? Fez uma partida fantástica. E aí, bom, méritos, a folga foi até dita como educativa, e beleza, né? E que quando ganha é assim. Então, o Renato sabe disso, porque na outra coletiva... Folga pedagógica. Ele falou... já ouvi cada coisa na vida. Ele falou que qualquer ação que ele fizesse, ele estaria sujeito a crítica e elogio, e é verdade. Então, ele sabe disso. Se ele colocar os titulares contra o São Paulo... se o Grêmio tiver algum jogador machucado, ele vai ser criticado, mas como expôs os jogadores titulares na final da Copa do Brasil. Se ele for com os reservas, ele vai dizer, tá, mas e o ritmo do jogo? Os caras fazem tempo que não jogam. Então, não adianta, fica na berlinda, vai importar se ganhar. Então, se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, folga educativa, os jogadores, né, tá tudo beleza. Se perder, vai ser isso que o Zé Aldo falou, mas como não concentraram, absurdo, não sei o quê, tem que estar ali, ferro e fogo. Futebol é assim, porque o futebol, feliz ou infelizmente, é feito do produto final, que é simplesmente o resultado. Eu quero ouvir o Matheus. Não, eu tenho inveja do Renato, assim, na real. Acho que a gente tem inveja do Renato. Ele vai folgar 3 dias. Ele folgou 3 dias. Ele folgou sexta, sábado e domingo, em momentos decisivos aí de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E ele teve essa folga de 3 dias, algo que a gente não tem. Eu não tenho. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eu não tenho folga de 3 dias. E acho que é como o Ribeiro falou. Isso aí é uma reclamação? Não, é uma constatação. Eu acho que é como o Ribeiro falou, se o
se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, ninguém vai lembrar quantos dias os jogadores folgaram durante a temporada. E se não for campeão, aí sim, aí vamos pegar todo ano, desde lá 1º de janeiro, e fazer todas as contas de quantos dias os jogadores folgaram. Tá bem, se eles acham que é assim que se ganha um título, folgando ou não, aí fica a critério deles. E eu acho que, como todo trabalhador, ele tem que botar lá na conta dele os dias de trabalho. Se ele acha que tem que folgar 3 dias, aí é critério do Renato. A próxima entrevista do Renato já vai ter endereço certo. Matheus Trindade e Zé Aldo Pinheiro. Então os dois estão reclamando da folga do Renato. Aí é que tá, eu não estou reclamando da folga do Renato. Que bom que a gente possa ter folga. Eu ganhei 2 dias de folga, eu me diverti uma barbaridade. Eu estou falando assim, o Renato ficou 2 anos de folga, certo? Não trabalhou como técnico, que é a profissão dele. Aí ele voltou a trabalhar agora e um mês depois ele já precisa folga, mais folga. Quando o time está numa decisão de competição nacional tão difícil contra um adversário qualificado como o Atlético, faz uma concentração, faz um regime diferenciado de preparação, de treinamentos, analisa o time do Atlético, fica trabalhando direcionadamente para essa final, para garantir mais possibilidades de conquista. Bueno, depois passado isso, Renato, vai para o Rio, faz o que quiser, vai para onde quiser, para Cancún, jogar futebol, se divertir, e aí fica com a faixa no peito, porque é mais fácil garantir a faixa no peito com um time bem treinado, bem trabalhado, bem concentrado, do que um time eu preciso fazer uma pergunta para vocês. É que assim, ó, tu aprimora teu trabalho treinando, estudando, tu não precisa fazer, eu não estou dizendo só de treinamento físico, tu ir para o campo, não, chega numa sala, conversa com os jogadores, olha vídeo, estuda a tática, eu acho que é isso que às vezes pode acontecer num dia de trabalho. Uma coisa do ar, mas eu falo depois. Porque quem não tira a folga, eu vou dizer pra vocês, é a Cuia do Brito, tá preparada com o chimarrão. Chimarrão do Paulo Brito, aqui na sede campestre do Sesc, nas finais dos Jogos dos Comerciários, 1.300 comerciários disputando no fim de semana, maravilhoso, aqui em Porto Alegre, a premiação de melhores em todos os esportes, e você vai ver a partir de agora, vamos lá. São de onde? Santana do Livramento. Santana do Livramento. Ganharam alguma coisa? Estamos aí na luta aí, os guris estão jogando agora aí, disputando as quartas. Quanto tá o jogo? Tá 2-0 quando? Disputando o quê? As quartas de final aí. Tá ligado. Eu achei que fosse o 4º lugar. Não, as quartas pra passar pra semi, né? Quem vão jogar final ou semifinal? Final, Cruz Alta esperando Alegrete e Uruguaiana. Quem é mais forte? Cruz Alta sempre, né? São de onde? Eu sou de Juí. De Juí. Erechim. Erechim. Rio Grande do Sul. Livramento, Santana do Livramento. Avenida Santa Cruz. Avenida sempre. Desde pequenininho. Qual foi o melhor lateral que passou lá pela avenida? Eu? Britão aqui, ó. 1.300 comerciários, uma festa sensacional. É isso aí, batemos um recorde nosso de participação de atletas, 24 cidades e mais as cidades do interior, então com certeza um sucesso. Colorado ou gremista? Sou colorado. Preocupado com o meu time no momento, preocupado mesmo. Vai escapar, time grande não cai, né? E o Inter vai conseguir ficar na primeira? Acho que sim. E o Grêmio não vai ser campeão da Copa do Brasil. Só isso que tu quer. Colorado ou gremista? Gremista, graças a Deus, gremista. Vai ser campeão? Ser campeão da Copa do Brasil, bem em casa e bem. E o Inter vai ser rebaixado? Se Deus quiser, para aprender como é que é jogar lá, né? Gremista, de coração. E vamos ser campeão da Copa do Brasil, com certeza. Joga alguma coisa? Mostra aí, vamos ver se tem jeito de boleiro. Tem jeito de zagueiro, mas essa melancia que tu comeu no café... Não, é zagueiro mesmo, é só... Acho que é melhor o Inter cair ou o Grêmio ser campeão da Copa do Brasil? Os dois. Tem que combinar, né? O Grêmio ganhar e o Inter cair. Prefere que o Inter seja rebaixado ou ser campeão da Copa do Brasil? Rebaixado, né? Tá tudo belezinha? Que espetáculo, não deixa a térmica cair, né? Sempre embaixo do braço. Já voltamos com mais Donos da Bola. Do nosso Donos da Bola, eu já ouvi o Zé Aldo, já ouvi a tese do Ribeiro Neto, agora eu quero ouvir a interatividade, Matheus Trindade. O pessoal tá participando aqui, Felipe, olha só, o Matheus Schutz, o cara tá na final da Copa do Brasil, com o time sucateado que o Grêmio tem, deixa o homem trabalhar ou façam melhor que ele. O Paulo César Martins... Deixa o homem folgar, no caso, né?
No caso, folgar. Paulo César Martins, vocês são hipócritas, reclamaram o tempo todo da folga, agora dizem que não, descanso faz parte do treino também. Isso. O René Leguiza diz aqui, ó, Valdívia está sendo um péssimo jogador essa temporada, até quando o Seiras vai ser banco desses pernas de pau? O Rodrigo Ramos, esses dias sem jogos a dupla deixou o Ribeiro mais calmo e sem suas teses malucas. E o William Benini aqui faz uma pergunta. Quem é mais boêmio, o Renato Gaúcho no Rio ou o Ribeiro na CB? Responde, Ribeiro. Claro, eu sou muito mais boêmio que o Renato. Ah, é? Eu sou muito mais, eu tô aqui, alô, CB. Que espetáculo, hein? Bom, nosso Donos da Bola vai ficando por aqui, hoje um pouco mais curto. A gente vai encerrar com imagens da volta do feriadão, para quem foi pra praia, quem pegou a estrada, tá voltando do litoral para Porto Alegre, para a capital. Esse é o pedágio ó, de Santo Antônio da Patrulha. Calma. Tranquilo, né? Vamos pra Então CB pode dizer agora? que não tá voltando ninguém, hein, nesse ritmo aí. Dá pra ir pra praia ainda, hein? Terminou mais O nosso Donos da Bola vai ficando por aqui. Voltamos amanhã. Um abraço.